Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é dia 14 de maio de 2026, quinta-feira, com notícias importantes vindos lá do outro lado do mundo, não é do Golfo Pérsico não, é de Pequim, onde o Xi Jinping está reunido com o Trump, dividindo o mundo, eles estão fazendo uma divisão do mundo ocidental e oriental, pega daqui, eu pego dali e tal, a gente troca assim, é um xadrez. Isso impacta o seu bolso. O Xi Jinping não confirmou as compras de soja nos Estados Unidos e as cotações de Chicago desabaram, veja aí, chegaram a cair 44 pontos, chegou a 11,84 o vencimento julho, agora está 11,88. Nós vamos mostrar, o Sérgio vai mostrar já em tempo real, um tombo na soja, 44 pontos. O Vlamir já vinha dizendo que se a China não comprasse, não garantisse as compras, os preços iriam cair. Foi o fato de hoje. O Notícias Agrícolas já ressaltou em manchetes, soja despenca 30 pontos, 44, Carlinha Mendes, que é a editora do Notícias Agrícolas, sem anúncio de novas compras adicionais da China nos Estados Unidos. Mas tem outras informações importantes, de novo para o Xi Jinping, a questão de Taiwan é muito forte, a Bloomberg traz essa informação, dizendo que Xi ameaça Trump por causa de Taiwan, que é o principal risco nas relações Estados Unidos e China. Também a Reuters vai na mesma linha e diz que Xi diz a Trump que o mau uso de Taiwan pode desencadear conflito. Mas a fala de Xi Jinping foi muito calma, muito clara, e também de Trump dizendo que eles tinham que ser aliados e não rivais. Nesse ponto, eles dividiram o mundo, Taiwan fica lá com Xi Jinping, e para nós aqui, para o mundo ocidental, para o Trump, Venezuela já é um estado americano, o comércio de petróleo advindo da Venezuela está voltando em salários para professores, para os médicos da Venezuela, o dinheiro está voltando para o povo venezuelano e agora é Cuba. A Bloomberg está mostrando que essa noite lá em Cuba, muitos conflitos, novamente o país sem combustível, às escuras, o país está na escuridão e em protesto, diz a Bloomberg. E claro que eles se acertaram. Semana passada, o Trump se acertou com o Lula, a questão de Cuba. Então, Cuba logo, logo vai se transformar, deixar de ser uma ditadura e vai voltar a ser um país democrático, com o dinheiro voltando a circular para o povo cubano. São as notícias de hoje, mas essencialmente para nós aqui, para os produtores rurais que assistem ao Tempo e Dinheiro, a questão da soja caiu muito, daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai trazer essas informações. Sérgio Braga vai falar também do boi, da carne bovina, porque Xi Jinping acenou com compras de carne dos Estados Unidos, que não tem carne, a carne viria do Brasil através da JBS principalmente, mas agora tem uma notícia que o Sérgio está confirmando, parece que o Xi Jinping deu para trás, não confirmou a compra da carne americana brasileira, na verdade, e com isso os preços estão oscilando, nós vamos mostrar isso na B3. E para falar de tempo, antes de entregar para o Sérgio, nós estamos com uma entrevista no ar já nas nossas mídias, dizendo que o El Niño começa já na semana que vem chuva, depois vem frio, 2 ondas de frio, e isso é um El Niño diferenciado, porque tem uma área de águas frias no Atlântico, enquanto que está quente no Pacífico, no Atlântico, ali na Argentina, Uruguai, refrigerando o Rio Grande do Sul, através desse El Niño diferenciado. Assistam, já está no YouTube, já está no Facebook, já está, enfim, nas nossas mídias e principalmente no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Seja um produtor rural mais bem informado. Agora sim, vamos ao Sérgio. Boa tarde, Sérgio Braga. Muitas notícias, como é que está o dólar?
Muitas notícias nesta quinta-feira, 24 graus aqui na capital paulista, a temperatura subiu bastante, céu aberto, uma expectativa de chuva no final de semana. Bom, quanto ao mercado do dólar, mercado cambial, atento a todas essas informações globais, tem aí o dólar a R$ 4,98 mais 0,9, uma queda de 0,39 depois da alta registrada ontem. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, agora 179.089 pontos, sobe 1,12%. No mercado de Chicago, no mercado de Nova York, ontem tudo do lado positivo. Hoje a realização tudo do lado vermelhinho, lado negativo. Soja perdeu o patamar dos US$ 12 por bushel, o vencimento mais curto a US$ 11, 85,25, 3,5 de queda. Milho a US$ 4,66,37, 2,83 de queda. Trigo, 3,24% de queda, a US$ 6,56,10. Cai o café lá na Bolsa de Nova York a US$ 2,75,90, uma queda de 1,73%. Também cai o café robusta na Bolsa de Londres a US$ 3.482, uma queda de 2,25%. O açúcar a 15, uma queda de 2,47%. O algodão 83,85, 65 agora, cai 13,64%. O petróleo WTI, negociado em Nova York, $100,71, recua levemente 0,31, enquanto que o Brent segue na Bolsa de Londres com uma negociação ali praticamente de queda de 0,72 a 104,91, 0,68 de queda. O ouro, $4.682,20, queda de 0,53%. Agora, antecipando, João Batista, boi gordo segue aí na mira das atenções. Lembrando que o mês de maio, tradicionalmente, é um mês de recomposição de preços e a pressão também diante do mercado físico. Mas daqui a pouquinho a gente comenta, inclusive, essa questão aí das exportações de carne dos Estados Unidos para a China e as exportações em ritmo acelerado aqui no Brasil nesse mês de abril e comecinho do mês de maio. Daqui a pouquinho, João. Vai ser um triângulo, né? Sai boi barato aqui do Brasil, dá uma paradinha nos Estados Unidos, transforma-se em dólar, os americanos faturam em cima do Brasil, que vendem para a China. Uma triangulação. E a soja perdendo 44 pontos nesta quinta-feira. Vamos falar disso com o Vlamir Brandalize. Então, Davi da Luz, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, boa tarde. Segura, peão. Como é que está Curitiba? Boa tarde, João Batista. Curitiba amanheceu mais quente hoje, quase 4 graus de manhã, agora deve estar uns 15. Um pouco mais quente hoje, tempo aberto, sol aberto aí a pino. Quente está o mercado da soja, conforme a Vossa Senhoria vinha prevendo. Se os chineses não comprassem, os preços cairiam. Na verdade, eles não caíram, estão desabando lá em Chicago. Vlamir, conte aí. Olha, João, a questão é o seguinte, o primeiro dia de negociação já passou, hoje à noite já na China, né? Agora já é noite, amanhã tem mais um dia de negociação. O que aconteceu no primeiro dia? Foi aquela queda de braço, né? Os dois leões rugindo, cada um do seu lado, do seu jeito, e assertivamente de negócios, nada confirmado, nem um lado nem o outro, né? Então, alguns produtos levaram as pancadas, João. Mas nós temos que esclarecer o seguinte, João. Para a China e para os Estados Unidos, a soja e a carne, ela não é muito representativa na negociação, né? Eles estão falando em negociações na ordem de 600 bilhões de dólares. E a soja representa aí 12, 14 bilhões de dólares desses 600 na negociação geral. Você pega a carne lá, por exemplo, também não representa grandes coisas, né? A grande coisa, o grande fator é que nem você citou aí bem claramente, né? Se os americanos conseguirem vender carne americana para a China, é 9, 10 mil dólares a tonelada. A carne brasileira é 6 mil dólares. Então, nós temos uma cota de 1 milhão e pouco de toneladas que pode ser ampliada pela China, né? A hora que eles quiserem.
ou senão vai ser taxada, né? Ela é sobretaxada o que passar da cota. Então a negociação segue, amanhã é outro dia. Hoje foi um dia que foi frustrante, o mercado acreditava que no primeiro dia já ia dar acordo, tudo certinho. Na realidade, os dois leões estão muito bravos, né? E automaticamente a queda de braço continua. Vamos ver amanhã, mas aparentemente os 12 dólares ficou no passado, né, João? Porque ele precisa ter um acordo efetivo e de mais de 20 milhões de toneladas de obrigação da China comprar para ele voltar esses 12 dólares a partir de amanhã ou na semana que vem. Mas tudo que mostra hoje parece-me que não vai ser grande coisa, porque para a China, João, ela não depende efetivamente da soja americana de comprar todos esses volumes aí de milhões de toneladas. Porque ela tem Brasil com uma safra boa e recorde, tem Argentina como também alternativa, e automaticamente isso dá uma tranquilidade no abastecimento deles, né, João? Então, isso pesou. E o que a gente viu aí, produtores que fizeram posição de opção, que garantiram aí 12 dólares, 20, 12, 30 quase. Sim. Já tem produtor me falando, não, estou saindo da posição a 11,80, já estou levando 30 centavos por bushel para casa para garantir a minha média já de 2027. Eu vejo o produtor já está começando a colocar dinheiro no caixa da safra nova, Ju. Produtor bem informado, principalmente aqui no Tempo e Dinheiro, não perde. Vlamir Brandaliz, em resumo, as questões agrícolas não pesam nessa discussão Xi com o Trump. O que pesa, sim, são as tarifas comerciais, estão no fundo. Tem também a questão da modernidade, da modernização através da inteligência artificial, mas essencialmente é o mundo geopolítico, né? O Xi dizendo para o Trump, não venha meter o bedelho aqui em Taiwan, que eu não meto o bedelho lá em Cuba. Mas, na essência, ambos estão concordando que Irã não pode ter sua bomba atômica. Certo, Vlamir? Isso aí sim, porque o próprio petróleo também está em queda hoje, né, João? Então, esse é um dos sinais de que esse fato ele é importante, né? Ambos aí têm um interesse que o Irã não tenha uma bomba atômica, porque ninguém confia no Irã, né? Então, nem os chineses confiam, e a China depende do petróleo iraniano. Então, quer dizer, quanto antes a crise passar por lá, né, João, acaba amenizando a pressão do petróleo e isso é benéfico para a China, né? Então, é nessa linha. Aparentemente, o que está de acordo efetivamente é basicamente isso aí, nesse primeiro dia, né, João? Amanhã é outro dia, né? Sabe que político aqui ou lá na China ou lá nos Estados Unidos sempre tem o dia seguinte. Vamos ver o que vai ser o dia seguinte, mas o primeiro dia não foi nada bom para a soja. Pois é. Agora, também não foi nada bom para o Irã, para a ditadura do Irã, né? Porque, segundo o Xi Jinping e o Trump, ambos chegaram à conclusão que a ditadura do Irã é uma ameaça mundial. Vamos ver o preço do petróleo antes de passar para o Sérgio mostrar como é que estão as cotações da soja. Olha aí, já começa a derrubar o preço do petróleo. O WTI cai 0,39 na posição junho em Nova York. 100 dólares e 63 o barril, também em queda o Brent, julho, perde 0,84 a 104,74, o petróleo recua. Agora sim, Sérgio Braga, como é que estão os preços da soja? A soja na Bolsa de Chicago perdeu, portanto, o patamar aí dos 12 dólares, agora 11,8575, recua 13,44% para o julho. Demais posições tem um delay, um atrasozinho, mas olha só, 2 dígitos de queda, 33,25 de queda para o vencimento junho, 11,82. O julho, que é o mais negociado, cai 44 cents, 11,85. O agosto, 11,82,50. Setembro, 11,68. Uma queda de 35,50. Agora, na B3, base Porto de Paranaguá, 3,18% de queda, a saca para o julho, cotada em dólares, 26 dólares e 20 no Porto de Paranaguá. Soja pressionada hoje, hein? Bom, Brandaliz, você já antecipou que quem segue as nossas informações, principalmente aprendendo a fazer hedge, utilizando lá as informações da gestão T&D, estão no lucro hoje, ou seja, não estão perdendo. Quem fez posição ali garantiu a alta, né, da semana, já está com a margem boa, né, João? Mesmo quem não fez o fechamento, não saiu da posição,
pelo menos garantiu lá posições acima de $12 para todos os meses. Até o ano que vem estava acima de $12, né, João? Pois é. Então, assim, só para lembrar, quem está assim, agora fica preocupado, agora, ai meu Deus, porque não, normalmente assim, a gente vai avisando, o pessoal fica só olhando. Aí, de repente, vem, né? A porta abre e todo mundo tenta correr. Mais informações, ligue na Gestão TID, não custa nada você ligar, é de graça para você saber quanto custa uma posição de trava, de hedge, de put ou de venda. Você vende o físico, faz uma call em Chicago. Quanto custa essa operação? Como é que faz? Ligue para a Gestão TID, 19971108610. O Fernando Sofiati vai responder para o senhor. O Daniel Camargo, que opera Chicago, também vai te auxiliar. 19971108610. Seja um produtor rural bem esperto, hein? Muito bem. Vlamir Brandalize, negócios no Brasil, como é que estão as operações, como é que estão os prêmios? Olha, João Batista, os prêmios eles tiveram uma leve melhora agora no meio-dia, hein? Depois dessa queda toda. Provavelmente vai pagar um pouco melhor à tarde, vai melhorar um pouco mais. Negócios, os indicativos nos portos aí estão hoje R$ 1,50 menor do que estava ontem, né? O mercado recuou um pouco. Mas o volume de negócio diminuiu, né? De manhã teve alguma coisa, mas diminuiu. Os balcões aí, eles amanheceram muito parecido com o fechamento de ontem. Ou seja, eles não refletiram aquela alta do dia anterior e vieram estáveis. Você pega ali nas missões gaúchas, está no 114, por exemplo, nas missões. E a gente vê muita reclamação de produtor aqui, tá chegando, diz, mas o balcão não muda muita coisa, ele muda R$ 1 para cima um dia, daí cai 2. É uma reclamação geral, os balcões não têm mostrado muita alteração. Isso é verdade, João, porque os embarques novos em negócios é tudo para agosto, setembro em diante. E daí o fechamento do curto prazo, quando o produtor precisa vender aí no balcão para fazer o dinheiro do dia, ele está sendo cobrado aí como uma taxa de carregamento dessa soja aí até outubro, novembro, que são posições melhores aí do exportador, né? Outubro está na faixa 138 aí nos portos. E aí o que acontece? O comprador ele coloca um deságio em cima desse valor para poder carregar o estoque, o custo financeiro, nessa linha, João. Então, mas é um dia de calmaria. Vinha com um bom ritmo de negócio, mas hoje muito pouco. Produtor assustado, o comprador também está meio lento. Boa parte dos compradores, depois dessa queda, quando o mercado estava 25, 30 pontos de baixa, eles já saíram do mercado esperando, né? Os grandes operadores. Assustados estão, a maioria que não fez hedge. Quem fez, quem está travado contra a queda, está feliz, ou quem vendeu e comprou uma participação de alta está achando tudo ótimo. Então, assim, tem dois mundos, né? Temos que aprender a trabalhar com hedge, por favor. Aí o Vlamir está dizendo uma coisa que o Daniel Camargo, lá da Gestão TID, insiste muito, que é não carregar a soja. O carrego come você pela perna, tem a quebra técnica, tem o carrego por mês, por saca, e tem a falta de oportunidade de você usar o dinheiro da venda para trabalhar com a Selic. Então, isso tudo come você pela perna, é um desastre e os seus compradores já estão colocando o carrego dentro das suas operações. Por que não sobe no balcão? Porque eles estão botando o carrego. O Vlamir acabou de explicar. Preste atenção, façam as contas. Está aí o telefone de novo, 19971108610. Hoje é dia de ligar, hein? Hoje, coitado do Fernando Sofiati, o telefone dele vai arder. Olha, vamos ilustrar a situação da soja, né, Vlamir? Enquanto o mundo divide, enquanto que Xi Jinping e o Trump dividem o mundo, né, entre o Oriente e o Ocidente, você fica com o Taiwan, eu fico com Cuba, Venezuela, Brasil. Nós temos os produtores na lida, no trabalho, sem parar. Vamos lá para o Maranhão, para o seu amigo Márcio Olavo, de Buriticupu. Ele está plantando, está colhendo. Veja aí, Maranhão no ar. Fala pessoal, fala meu grande amigo Vlamir Brandalize e a todos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui hoje, 11 de maio de 2026. Passando aqui para mostrar para você, grande Vlamir Brandalize. Quando você veio aqui, estava ainda no estágio vegetativo. Já estamos agora já nas colheitas da região de Buriticupu. Olha, veja só. Estamos aqui já de 15 a 20% já. É o que a gente já começa aqui dessa largada aqui na nossa região. As chuvas estão intensificadas aqui, que já não é de costume, mas também tivemos uma estiagem onde não era de costume nos plantios. Então aquela estiagem se estendeu agora para esse mês, que é o mês de colheita. Mas o produtor segue sempre firme,
diante dos desafios. Então é isso, grande Vlamir, passando aqui para dar esse alusão para você e para todos aí do Tempo e Dinheiro. Aquele abraço, tudo de bom. Seu Lavo, Maranhão. Vlamir, o pessoal fica sempre acreditando que os preços vão subir, né? A sina do produtor, né? Eu produzo para vender para cima, né? Exatamente. Esse é o sonho do produtor sempre, né? E tem que pensar positivo, porque nós estamos numa indústria a céu aberto, né, João? Se o produtor pensar negativo, é complicado. A grande questão é que o produtor tem que aprender os mecanismos de comercialização, os mecanismos de proteção, para ele diminuir riscos, né, João? Esse é um ponto, né? E aí, ó, o Márcio é o presidente do Sindicato Rural lá, então ele também já começando a olhar nessa linha das operações de mercado futuro também, João. Márcio, ligue para a gestão T&D, não deixa o cavalinho passar. Olha, vamos falar de milho já já também, as consequências dessa reunião do Xi com o Trump derrubando os preços, mas antes eu quero alertar aos amigos que nós estamos aqui falando de tempo e dinheiro, né? Vem chuva aí esse final de semana, depois vem 2 ondas de frio. Nós estamos falando isso num vídeo que acabamos de postar nas nossas mídias, no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. O Clube do Tempo e Dinheiro tem um grupo só de clima, e você tem essas informações nas nossas mídias. Veja aí no YouTube, no Facebook, no Tempo e Dinheiro Oficial, no nosso Clube do Tempo. Olha o destaque que o Davi está mostrando aí, Vlamir. Essa parte azul aí, em frente à Argentina, vai refrigerar o Rio Grande do Sul, vai refrigerar o sul do país, viu, Vlamir? Então, assim, temos tempo quente lá no Pacífico, mas temos tempo frio em frente ali ao Cone Sul, na região sul do Atlântico. O tempo não vai ser igual, mas vai esfriar. Temos 2 frentes pela frente, Davi ou Vlamir Brandalize. Olha, já é mais um problema, né? Porque nós tivemos 3 dias de geadas aqui no sul nessa semana, e é bem provável que na próxima semana venha mais aí geadas, e esse frio, João, ele acaba atrapalhando, já causou estrago grande em feijão, né? Feijão, muitas lavouras não vai colher quase nada. Mas o milho também com o frio, ele acaba ficando mais lento o processo, né? O desenvolvimento dele demora mais, e ele vai se colocando cada vez mais em risco, né, João? O risco de sofrer com geadas aí no mês de junho também. Então, essa situação para as lavouras da safrinha, dessa depois da soja, não são nada agradáveis. Como também o tempo seco que está em Goiás, Minas Gerais, leste do Mato Grosso, também causando estragos. É um ano bem complicado para o produtor. Ontem nós mostramos as imagens ali da região do Rio Verde, Montevidéu, as lavouras de milho, né? Clima que a gente chama uma seca verde, e o pessoal apontando que, devido ao calor e à seca, até as lavouras plantadas dentro da janela estão sofrendo. Então, esse é um ano bem complicadinho no geral, mas no caso da soja já é fechamento, né? Tem a colheita ali dessa região mais ao norte, ali do Maranhão, né? Que ali já é bem para cima, né? No sentido do Maranhão para o Pará. E depois agora o fechamento de colheita no Rio Grande do Sul. Então tem pouca soja para colher, safra já está confirmada, garantida. Isso dá garantia para o mercado, né? Não tem um risco maior da safra brasileira. E a notícia dos Estados Unidos de hoje é que o plantio americano hoje lá, João, já estaria na casa próximo de 60%. É recorde de velocidade, plantando dentro da janela ideal. Então, isso também é um fator que acaba pesando aí para dificultar a pressão altista lá da Bolsa. Mas ainda continua o foco lá, Trump e Xi Jinping. Vamos ver o que acontece amanhã, se ainda pode reverter alguma coisa dessa soja aí. Mas o primeiro dia não foi nada bom, João. Um dia depois do outro. Amanhã, sexta-feira, nós vamos falar de feijão, as consequências do frio. O pessoal lá de cima, lá do norte do Mato Grosso, plantando o Calpi Peixoto, né? E nós aqui vamos falar de feijão e as consequências do frio amanhã. Daqui a pouco, agora na sequência, nós vamos falar do milho, os preços do milho, reunião de Xi Jinping afetando o milho, ou é só questão de clima? Vamos com o Sérgio Braga, vai trazer as cotações, mas antes, a mensagem da Copavel.
Chicago em queda, 2 dígitos. Maio, milho negociado a $4,56. Julho, $4,66,50, 14,25 de queda. Setembro, 4,76,25, 4,90 é o milho negociado para o dezembro. Queda em todas as posições por milho na Bolsa de Chicago. Na B3, milho base Campinas. Negociações pressionadas. Também nesse momento, maio, R$ 65,12, cai 0,15. Julho, R$ 66,85, 0,43 de queda. Milho para setembro na B3, 69,79, queda de 0,44. E janeiro, 74,21, 0,13 de queda. Milho também pressionado na B3 e na Bolsa de Chicago. E o mercado de olho e ouvidos no Brandalize. E aí, Branda? Olha, João, a B3 continua sendo o mercado de comprador, né? O consumidor aí na B3. Então, essa posição da B3 aí é muito boa para o consumidor, porque esses níveis está barato o milho, a safrinha ela é uma safrinha provavelmente bem menor do que vem sendo apontada. Nós temos um grande volume já negociado na exportação, vai fazer falta esse milho. E o fator aí, se a gente olhar essa queda da B3, é uma queda pequena, né? Perante que está caindo 2% lá, um pouco mais de 2% lá em Chicago. Mas Chicago é um efeito manada que o mercado está vendo aí com função do atrito. Na realidade, já não é uma reunião. Hoje foi um dia de atrito lá na China. Trump e Xi Jinping, dois cabeça dura, né? Não teve nada de acertos. E o milho também foi levado aí nessa brincadeira para baixo, porque o trigo, a China também é importadora de trigo, ele está caindo mais e ele acaba pressionando o milho, né? E como se olha, ó, caindo 20 pontos aí no trigo, então isso afeta o milho nesse momento, né? Mas ambos os grãos aí, João, eles têm fundamentos próprios positivos. Esse é um efeito momentâneo aí de ambos estarem em queda. Mas o fator aí, só o milho, médio e longo prazo, ele continua sendo positivo. Não tem milho para atender o consumo total, não tem trigo para atender o consumo total, e automaticamente esse é momentâneo efeito aí do atrito dessa briga dos dois. E aqui no Brasil segue de lado, né? Pouca pressão de comprador do milho, pessoal esperando para ver a safrinha quando começa a colher. Os grandes consumidores dizem, daqui 2 semanas já começa a colheita, vamos esperar para comprar depois que colher, vamos esperar balcão. Tá nesse lenga-lenga, né? Não sai do lugar. Sim. O produtor de balcão reclama, tá muito barato, e tá mesmo. A B3 também olha o porto, né? Hoje o porto pagando aí R$ 64, R$ 65 para embarque agosto, aí também não estimula. Então, automaticamente, o mercado milho meio de lado. A soja continua embarcando forte e com alguns negócios, mas o milho está muito frágil aí nas negociações, João. Quase nada fluindo. Dá para ver que a exportação de milho, na primeira semana de maio, ela teve 100 mil toneladas. Isso dá, vamos dizer assim, embarcou 2 navios. Mas é a época que embarca pouco. O embarque de milho mesmo é de agosto em diante, que é os grandes volumes. Por enquanto vai embarcar pouco. No caso da soja, não. A soja está no pico dela, João. Quer ver? A soja, em 5 dias úteis, embarcou 4,3 milhões de toneladas na primeira semana de maio. E está com recorde histórico no acumulado. A soja em grão, 44,5 milhões de toneladas. O complexo soja, farelo e óleo, 54,5 milhões de toneladas. O ano passado tinha 49,7. Então está com recorde histórico. E faturamento nem se fala, né? 10,6 bilhões de reais em divisas em os primeiros 5 dias do mês de maio. Dá mais de 2 bilhões por dia de entrada de reais, né? De entradas de divisas com o complexo soja na exportação. Então, esse é a que está bombando, né? A China levando 70% da soja em grão até agora, é ela que está levando. O fato é o seguinte, enquanto os dois grandes discutem, dividem o mundo, né? E resolve os problemas de dinheiro, eles consideram que nós aqui somos um fazendão, né? Estamos aqui para trabalhar, para produzir, para eles negociarem. Esse é o fato. Enquanto isso, nós estamos vendo aí os preços caindo, as suas orientações, façam hedge e tal. E o dólar? Dólar, de lado, deu uma subida ontem pelo fator da denúncia contra o Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro para o Vorcaro para fazer o filme lá da direita, o filme do pai dele. Ontem caiu forte,
estava caindo forte, desculpe, ontem subiu forte, né, e continuou em alta, né, mas agora começa a arrefecer, o pessoal começa a fazer as contas, vê que não é bem assim, não tem nenhuma ilegalidade no fato do Flávio pedir dinheiro para o Vorcaro, mas é uma ligação muito que dá muito pano para a manga. O Jornal Nacional botou isso ontem no ar, vai afetar sim a campanha do Flávio, mas nós temos que dizer, né, Vlamir Brandalize, que nada como um dia atrás do outro, né? O tempo é o senhor da razão, vamos esclarecer, porque o Vorcaro também deu dinheiro para fazer o filme do Lula, o filme do Temer, ele deu dinheiro para todo mundo, ele comprou a política. Claro que a esquerda está se deliciando com o áudio em cima do Flávio Bolsonaro. O Paulo Moura, nosso analista político do Dextra, falou lá para a Carla Mendes no Notícias Agrícolas que o caso Master explodiu, o mercado entrou em pânico, mas o Paulo Moura está dizendo que não há corrupção nessa ligação, né? Mas há claro, uma indução, isso não há dúvida. O Paulo Moura fala conosco amanhã. O fato, o Vlamir do Brandalize, 2 fatos. Primeiro, que a direita está conversando, está se dividindo, vão achar isso tudo aquilo, mas a direita não descola do bolsonarismo, como também a esquerda não descola do Lula. Como o Paulo Moura sempre diz, a eleição vai ser decidida por 4% do eleitorado. Nós vamos ficar brigando até as vésperas da eleição, ninguém muda de posição, somente 4% vai para cá ou para lá e vai decidir a eleição. Esse é o fato. E o segundo, que o dólar não é regido pela economia, pelo ministro Fernando Haddad, coisíssima nenhuma, é regido pela política. Estava caindo porque havia uma expectativa do Lula ser defenestrado. Ontem, com esse pânico, o dólar voltou a subir. Então, o dólar é um componente político, conforme vocês estão vendo aí, R$ 4,99, beirando R$ 5,00 novamente pelo fator político. Certo, Vlamir Brandalize? João, o dólar está nessa linha, né? Mas a questão é que também estamos vendo aí uma saída grande do investidor, né? O investidor está começando a ver aí que com a aproximação das eleições, o investidor começando a sair, né, do mercado brasileiro, da dúvida, né? A dúvida tira uma parte do dinheiro especulativo que entra no Brasil. O que eu sei de certo, João, é que nós nunca fizemos palestra para o Master. O Master não patrocina a Brandalize Consult e eu acho que também não colocou dinheiro no Tempo e Dinheiro. Isso eu tenho certeza. Não, e a única informação que nos resta é saber o que você tem no peito aí. Parece um outdoor. O que é que você tem no peito aí? JNGS. O que significa isso, cara? Esse aqui é uma universidade americana que a gente deu palestra lá, e daí na época eles deram uma blusa pra gente aí, ó, de uma palestra que a gente fez lá nos Estados Unidos, no estado de Indiana. Tá bom. Como repetindo, né, nada como um dia atrás do outro, o tempo é o senhor da razão. Amanhã a gente fala com o Paulo Moura de manhã aqui no Tempo e Dinheiro, e na hora do almoço, no nosso programa tradicional Tempo e Dinheiro, vamos falar de arroz e feijão, porque amanhã é sexta-feira, Vlamir Brandalize. Chega por hoje. Até amanhã. É isso aí, João Batista. Amanhã, sexta-feira, amanhã eu vou estar lá em Antônio Linto, e eu tenho um vizinho lá que tinha feijão verde. Vamos ver o que aconteceu com a geada lá. Daí, se tiver alguma coisa de uma imagem, eu coloco a imagem do feijão lá de Antônio Linto amanhã, João Batista. Amanhã estamos por lá. Até amanhã. Até amanhã. Antes de passar a bola para o Sérgio Braga, nós temos a mensagem do Clube do Tempo e Dinheiro, mas sempre, Sérgio, nós vamos falar sobre pecuária, porque o Xi Jinping chegou a anunciar que iria comprar a carne americana, na verdade carne brasileira, via Estados Unidos. Parece que agora ele tirou o pé. Qual é a informação, Sérgio? Ao que tudo indica, ainda esse acordo não foi firmado. Espera-se que em breve seja confirmado pela China, né? Mas só um dado importante antes de fazer essa menção ao mercado de pecuária: a arroba em dólares subiu esse ano em comparação ao ano passado, é fato. Só para se ter uma ideia, João Batista, estendendo um pouquinho, o Brasil tem a arroba mais barata do mundo em dólares, segundo a Scott Consultoria, $71,46, enquanto que os Estados Unidos, essa mesma arroba vale $126,76. Sabe quanto vale na China, João Batista? $147, uma arroba de boi gordo. Só para se ter uma ideia, a diferença da arroba do boi gordo daqui para os Estados Unidos é de apenas $55,30. E da arroba do Brasil, em comparação à arroba negociada lá na China, é praticamente o dobro, $75 a mais. Ou seja, o Brasil tem a arroba do boi gordo em dólares mais barata do mundo. A China bate a arroba, segundo a Scott, nos $147, os Estados Unidos tem aí a arroba negociada lá, $126,76. Tanto para os Estados Unidos,
quanto dos Estados Unidos para a China. O Brasil é um grande negócio, não a China não, viu, João? A JBS sabe muito bem onde mete o dinheiro, hein? Puxa vida, hein? Que beleza, hein? Nós produzimos, trabalhamos e ficamos com o risco apertado. Muito bem, seja o produtor rural muito bem informado. Eu lembro a todos, o Clube do Tempo e Dinheiro tem 15 grupos para você se informar. Tem grupo de boi, tem grupo de café, tem grupo de soja, tem grupo de arroz, tem grupo de política, de sustentabilidade. Seja o produtor rural, mas bem informado, meu Brasil, inclusive de clima. O telefone está na tela, 199-9813-2915, e você tem 3 cursos gratuitos para se aprimorar na comercialização dos derivativos nas bolsas. Como é que faz isso? Aprenda. Veja aí a minha mensagem. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Berinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Mercado futuro na B3 segue com negociações mistas, com exceção ao vencimento mais curto, maio, que recua 339,70, uma queda de 0,10. Demais posições em alta. Junho, R$ 340 por arroba, sobe 0,18%. Julho, 339,75, 0,09% de alta. Agosto, 339,70, 0,21% de alta. Quanto ao mercado físico, informações direto do CPEA, hoje é dose dupla, né? Dobradinha com as Isabelas, mas do CPEA é a Isabela Zavati. Olá, Isabela. Olá, pessoal, boa tarde, eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário na quarta-feira costuma ter uma boa liquidez, com vendedores e compradores ativos nas negociações, mas ontem nós aqui do CPEA, a equipe de levantamento, sentimos o mercado aí um pouquinho mais travado, buscando, de certo modo, um tom de equilíbrio, já que a pressão baixista prevalece. Mas, de modo geral, acompanhamos que as negociações ainda ocorreram nos patamares de preços já praticados no comecinho dessa semana, alguns lotes pontuais com uma certa redução de até R$ 5,00, mas, a grosso modo, os preços seguiram estáveis. Aqui no estado de São Paulo, o mercado esteve sim mais pressionado que nas demais regiões, com negociações entre 340 e 350. Esse cenário foi então refletido no indicador do boi gordo CPEA Esalq, que teve fechamento à vista de R$ 346. As escalas de abate, de modo geral, seguem também alongadas nas regiões, em torno aí de 7 a 16 dias. 2 regiões específicas que seguem na contramão desse mercado é o Rio Grande do Sul e também Rondônia. Por lá, os preços estão firmes e oferta bem reduzida. Então, nessas 2 regiões, as escalas estão curtas para, no máximo, aí 7 dias. A reposição também ainda segue com preços firmes e a carne no atacado aqui da Grande São Paulo apresenta leve recuo. Resultado aí também de um maior estoque dos frigoríficos e também pelo fato das escalas de abate estarem alongadas, estão reduzindo aí a quantidade de animais abatidos. Então, seguimos aqui acompanhando toda a movimentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, e de Piracicaba para Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, o mercado físico e futuro segue pressionados para a arroba do boi gordo. A demanda atual, ela atende às necessidades da indústria, que vem ganhando vantagem nas negociações e ofertando preços menores.
No atacado, nós seguimos com preços praticamente estáveis, mas pressionados. O que limita essa pressão é a oferta controlada. Porém, os negócios acontecem de forma lenta e esse é um cenário, né, esperado conforme nos aproximamos da segunda quinzena do mês. Diante disso, vale a gente destacar outro ponto de atenção, que é a competitividade da carne bovina frente às proteínas de menor valor agregado nesse momento. A carne bovina ela vem perdendo desde o início do ano competitividade frente ao frango e à carne suína. Entretanto, quando a gente considera o preço médio de maio para a Praça de São Paulo, esse vem sendo o primeiro mês de redução na relação entre o dianteiro bovino e o frango congelado. Isso porque, enquanto o dianteiro apresenta uma valorização de 1,3%, o frango congelado subiu 3% no período. Então, com isso, a quantidade de carne de frango possível de ser comprada com 1 quilo de dianteiro diminuiu 1,7% na comparação mensal. Já em relação à carne suína, a gente segue com o 5º mês consecutivo de queda e considerando o preço médio, a proteína ela apresenta uma desvalorização de 3,6%. Então, a relação entre o dianteiro e a carcaça suína, ela teve um aumento de 5%. Então, isso quer dizer que a carne bovina, ela ganhou competitividade frente ao frango, mas perdeu competitividade frente à carne suína. Hoje, nós temos o maior patamar entre a relação de dianteiro e carne suína da série histórica. Então, esse deve ser um ponto de atenção nesse momento, onde temos o menor poder de compra do consumidor. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Quinta-feira de pressão sobre o café no mercado internacional, também na BMF ou lá na B3, 3.483 dólares. Cai o café na Bolsa de Londres, 2,22%. Já na Bolsa de Nova York, café segue em queda em todas as posições. O julho, 2 dólares, 75 mais 65. Setembro, 2 dólares, 68,20. Dezembro, 2 dólares, 61,45. E café para março de 2027, lá na Bolsa de Nova York, 2 dólares, 59,20, café pressionado. Em Nova York, na Bolsa de Londres e na B3, a queda é de 1,21%. Setembro vale a saca 326 dólares. A apuração do CPEA para o leite captado no mês de março, na Bahia, ficou na média de R$ 2,18 mais 58. Ovo branco da Grande Belo Horizonte, caixa de 30 dúzias, R$ 164,30. Batata padrão Ágata, de primeira em Água Doce região, saco de 25 quilos, R$ 67,50. Cenoura verão A lavada no Triângulo Mineiro Alto, no Paranaíba, caixa de 29 quilos, R$ 50,00. E a laranja na indústria de São Paulo, caixa de 40 quilos e 800, R$ 24,86. A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 15, até a próxima quinta-feira, dia 21. Nesta sexta-feira, chuvas concentradas na região norte, sobre a faixa leste do Nordeste, costa norte do país também, e uma aproximação de uma frente fria levando chuvas e volumosas previstas, saindo do Paraguai, passando ali pelo estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e até mesmo a região norte do estado de Santa Catarina, e alerta para o Vale do Paraíba, litoral norte, Rio de Janeiro e também parte do litoral do estado de Espírito Santo, demais regiões, Brasil Central, Miolão, com o Distrito Federal e estado de Goiás, seco. A partir do próximo dia 16, sábado,
as condições ainda continuam com muita chuva, principalmente na costa norte do Brasil, a região norte sem trégua e a frente fria vai se espalhando, levando chuvas também para a região norte do Rio Grande do Sul, parte de Mato Grosso do Sul, também Santa Catarina, Paraná, parte do estado de São Paulo e volumosa sobre o estado do Rio de Janeiro. A partir do dia 17, próximo domingo, no Brasil Central, a situação continua a mesma, sem chuvas no Distrito Federal, parte de Minas Gerais, também parte de Mato Grosso. Mato Grosso começa a receber algumas chuvas na região oeste, norte, também noroeste, mas olha só, Mato Grosso do Sul recebe muita chuva, volume alto nesse período e também chuvas concentradas sobre o sul, a região do estado de São Paulo, divisa com Paraná. Paraná tem muita chuva pelo radar, mostrando que tem volumes altos sobre o estado paranaense, também sobre o estado de Santa Catarina, boa parte do estado do Rio Grande do Sul, e chama atenção a chuva para a faixa litorânea do sul e também do Nordeste e a costa norte, Brasil Central, Minas Gerais, parte do estado da Bahia e parte do estado de Tocantins também com tempo seco. A partir do dia 18, segunda-feira, a semana começa com as chuvas ainda concentradas sobre o sudeste, parte do estado de São Paulo, sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro também tem chuva ali registrando nesse período, litoral do sul, sudeste, altos volumes, e a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul, também pelo estado de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Brasil Central ainda continua com condições de tempo seco, típico para essa época do ano, uma faixa estreita de chuvas pelo estado de Mato Grosso, chega até Rondônia, Acre, se espalha pelo norte do Brasil. A partir do dia 19, terça-feira, a frente fria se afasta aos poucos do sul e também do sudeste, se concentrando sobre os estados ali, litoral do estado do Paraná, litoral do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e avança para o litoral sul do estado do Espírito Santo. Chuvas manchadas sobre o litoral nas principais capitais do Nordeste, mas muita chuva, chuva forte, concentrada ainda sobre o estado de Pernambuco, Maranhão tem muita chuva, Ceará e a região norte do Brasil. Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul seguem com tempo mais firme nesse período. A partir do dia 20, próxima quarta-feira, a temperatura segue bem abaixo, mas uma nova frente fria ali se concentra, levando chuvas volumosas sobre o estado de São Paulo, sobre o norte do estado do Paraná, Rio de Janeiro, com atenção para todo o litoral do Sudeste. Esta, pelo menos, é a informação do IMET, com esse alerta. Brasil Central seco, nada de chuva sobre o estado de Goiás, nada de chuva sobre o Distrito Federal e boa parte do estado de Mato Grosso segue com tempo mais firme, assim como parte do estado de Mato Grosso do Sul. Bahia, demais regiões seguem ainda com chuvas na região costeira. No dia 21, portanto, quinta-feira que vem, a chuva ainda segue concentrada sobre a região sudeste, a região central do Brasil seca, norte com chuvas típicas para esse período, e a região nordeste começa a diminuir um pouquinho na costa do litoral. No litoral do nordeste, as chuvas diminuem um pouquinho o volume, mas seguem firmes, fortes, volumosas na costa norte do Brasil. Vamos à Serra Catarinense, Davi da Luz. Vamos às informações do Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Quando a gente vem aqui para os 15 dias, nós temos o quê? Um bom volume de chuva aqui no norte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá. Continua chovendo bem aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba. Melhor em toda essa parte aqui do Nordeste. Leste da Bahia também, a região do Cisal, região da Cealba. Esse interior aqui, o normal é pouca chuva mesmo. Mas tu vê que aparece alguma chuva em Goiânia, Brasília, Cristalina, Catalão. Aqui no sul, sudoeste de Goiás, vai ajudar o milho safrinha. Aqui na parte de Minas e aqui também no sul e oeste do Mato Grosso. E muita chuva no Mato Grosso Sul, São Paulo. Olha aqui, o centro-sul de Minas. Não é época de chover. Se vocês se lembrarem, acho que lá em março eu falei que ia ter problemas de excesso de chuva entre maio e junho no Mato Grosso do Sul, São Paulo, e podia ter até alguma chuva perdida no sul de Minas. E está se confirmando. Já os efeitos graduais do El Niño
costeiro e o El Niño mesmo, que está começando aos pouquinhos a mudar o padrão. Então, esse ano nós vamos ter momentos de chuva em plena época de estiagem nessa região. Paraná aqui também. Essa região aqui, ó, tem modelos dando mais de 150 milímetros de chuva. Aqui já está dando mais de 100. Então, vem bastante chuva no Paraná. Uma parte vem agora, outra parte vem no final do mês. Rio de Janeiro também, Espírito Santo e litoral da Bahia. Santa Catarina aumenta aqui no Rio Grande do Sul, que nem eu falei. Final de maio, início de junho, a chuva começa a voltar ao Rio Grande do Sul. E na temperatura, frio até o final do mês, não há calor aqui no centro-sul. Isso aqui é o período mais frio, de 18 a 15, 18 a 25 de maio, nós temos o quê? Uma friaca grande. Ela vai entrar. Bem, hoje já está frio. Aqui em Bom Jardim está com 6 graus abaixo de zero. Aqui em São Joaquim está 4 e pouco negativo, Urupema 3 e pouco negativo, Floripa 7, 8 graus, Criciúma 5, 7. Está frio em todo o sul. Aqui, ó, mais uma friagem. Então vamos ter frio e geadas que podem pegar o milho safrinha a partir ali da semana que vem. Então, essa massa de ar frio está indo embora, não dá muito tempo, dá 1 ou 2 dias de aquecimento, e já vem outro frio a partir de domingo e segunda. Segunda-feira, inclusive, já pode até amanhecer negativo em algumas áreas aqui do sul. Se não for de manhã cedo, vai ser à noite. E aí, terça, quarta, quinta, semana que vem, de novo abaixo de zero em várias cidades aqui do sul, mais um período frio intenso nesse mês de maio, que começou quente e vai terminar com mais de 2/3 dele frio. Provavelmente maio vai ficar bem abaixo da média na temperatura e na chuva, algumas regiões muito acima da média e outras na média. E vai surpreender a chuva entre o centro-sul e oeste de Minas, Rio, sul do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso para a época do ano. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Bom, por aqui nós vamos encerrar essa edição, lembrando que você que nos acompanha diariamente em todo o Brasil pelas mídias sociais, pelas emissoras de TV que retransmitem a programação do Tempo e Dinheiro, emissoras de rádio, são várias emissoras de rádio de norte a sul do Brasil, centro-oeste também com muita participação efetiva de produtores que ficam bem informados com o Tempo e Dinheiro. Lembramos, né, e convidamos mais uma vez, faça parte do Clube do T&D, são 7 dias de graça, 19 998 13 29 15 é o telefone. Na verdade, você não precisa fazer uma ligação, só manda uma mensagem de WhatsApp, marca aí, Dona Léa, vai falar, vai mandar logo em seguida responder. Você só faz uma palavrinha, escreve uma palavrinha, eu quero. Aí você vai fazer parte do clube durante 7 dias e certamente vai tomar a decisão de fazer parte das assinaturas disponíveis, né? Lembrando que se você fizer a assinatura anual ou renovar, aqueles que já têm as assinaturas do Tempo e Dinheiro, renovar a assinatura por um ano, tem 3 cursos nesse pacote. O primeiro deles você conhece, aliás, todos vocês já conhecem, é o professor Maurício Berinello, curso de Introdução ao Mercado de Commodities, está aí, você ganha esse curso também nesse pacote na assinatura anual. O curso número 2, com Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra, e o curso 3 com o economista Adolfo Saxida, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial. Faça parte do Clube do T&D. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília, mas tem muitas outras informações, atualização de todas as notícias de hoje e muito mais para quem faz parte do Clube do T&D. E vai lá, acompanha. Tem essas informações aí pontualíssimas sobre a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e também as informações da análise política com Paulo Moura e João Batista Olive já disponíveis nas mídias sociais. Vá lá, um abraço, até amanhã.